Olhem, então é assim. Deixa lá ver se estão aqui os atores, todos, que se propuseram. Mariana vai ser aqui a estrela da companhia. A Mariana propôs ser a angariadora, a corretora, ou seja, aquela que vai levar com rejeição. Estás preparada, Mariana? Preparadíssima. Vamos fazer, então, o teatro. É um casal que se está a divorciar, litigiosamente. A Cláudia está magoada com o Márcio, então a relação é mesmo muito tensa. A Cláudia já entendeu a exclusividade. Até podemos pôr aqui um pauzinho mais para dificultar a coisa. Estava-me aqui a lembrar, porque às vezes as coisas ainda ficam mais dificultadas quando um deles é que escolheu a pessoa para lá ir. Vamos imaginar que a Cláudia conhece a Mariana de algum lado. É uma conhecida da Mariana. Foi a Mariana quem trouxe... Foi a Cláudia quem trouxe a Mariana. Estão-me a fazer entender? Ou seja, alguém deu o contacto da Mariana à Cláudia. Logo aí, o Márcio já fica de pé atrás. É o que acontece, pessoal, na vida real. Ok? Logo aí, o Márcio fica logo de pé atrás. Portanto, ele não quer a exclusividade, não quer ficar preso a uma exclusividade e porque também tem muitos amigos e acredita que tem forma de vender a casa rápido. Tá? Cláudia e Márcio, nesta altura, não vamos falar, e Mariana, não vamos falar sobre preço nem nada dessas coisas, não é? Nós temos que escolher um tema. Okay? Provavelmente, é a exclusividade, não é? Sim, provavelmente é como o Márcio estava a dizer. Eles depois também um quer um preço, outro não quer. E poderíamos colocar aqui a Cláudia e o Márcio a fazerem isso, só que nunca mais sairíamos daqui. Claro. Então temos que escolher um tema. E o tema escolhido, noutra altura, pode ser o preço. Mas o tema hoje é a exclusividade. Tá? Vamos nos focar aí. Cada um de nós vai anotar aquilo que poderia ter sido melhor. Ou aquilo que foi fantástico. Os elogios também são bem-vindos. Uma salva de palmas para os nossos atores, Cláudia, Márcio, Mariana. É um ato de coragem, ó pessoal. É um ato de coragem, acreditem. Que fazer isto não é nada fácil. Porque está aqui gente com papel, caneta na mão para escrever as críticas. É horrível, acreditem. Então, 1, 2, 3, já estão a meio da conversa, porque o valor já foi, e agora o que está a bater na trave é a exclusividade. Bora lá, pessoal. Bom, então vamos lá, Cláudia. Eu acho que o que a Mariana propôs é adequado sob o seu ponto de vista. Sobre o meu ponto de vista, eu não concordo. Eu acredito que nós vamos ficar limitados a uma venda, ainda mais por uma questão que não me agrada, que é a questão do preço. E por que é que o senhor Márcio diz que fica limitado? O que é que o leva a dizer que fica limitado? Veja, Mariana, eu tenho passado por várias imobiliárias aqui do mercado, que inclusive existem corretores amigos meus, e que lá todos estariam dispostos a vender o nosso imóvel pelo preço que realmente faz parte aí da média do mercado. E o que está sendo proposto, além de limitar a questão das visitas, também me coloca numa situação de não recuperar o capital que eu investi, ou até mesmo o valor que foi avaliado anteriormente pelos outros colegas seus. Não sei como vocês trabalham, mas eu acredito que existe uma divergência muito grande e eu prefiro dar conta aí dos meus amigos terem a possibilidade de venda. Estamos a entrar em valores, não podemos entrar em valores. Você está criando uma situação aí para dificultar a nossa situação aqui. Sabe que a Mariana é minha amiga? Você está se opondo, mais uma vez, a sugestão minha para um negócio que a gente tem que resolver. Exclusividade, você está criando uma questão de exclusividade? Eu entendo, Cláudia. Márcio, eu entendo, Cláudia. Pois não, Mariana. Márcio, se me permite, é o seguinte. O Márcio está a agarrar-se a uma situação de que fica limitado nas visitas, fica porque tem muitos amigos em várias corretoras. Há uma coisa que vai acontecer, vocês ainda estão dentro de casa e vocês vão ter muitas mais visitas e se calhar não vão ter, independentemente de serem seus amigos, se eles não têm a exclusividade, eles não se vão poder dedicar tanto ao seu imóvel, e não é por ser amigos, eles têm que corresponder ao que a própria imobiliária lhes exige, que é cuidarem mais dos clientes exclusivos, e o Márcio e a Cláudia, ao colocarem a casa, o apartamento em todas as imobiliárias, eles não se vão poder dedicar da mesma forma como eu me vou poder dedicar,
Porque eu, ao ter uma exclusividade, eu sou obrigada a dar-vos feedback de todas as situações que eu faço em termos de marketing, publicidade, tudo aquilo que eu divulgo. Eu tenho uma obrigatoriedade perante vocês que os colegas, quando não têm o exclusivo, não têm. E há uma coisa que eu queria deixar clara, Márcio, independentemente de eu ser amiga da Cláudia, existe aqui, eu tenho que ser profissional, eu não posso ter aqui uma atitude por amizade, eu tenho que ter uma atitude como profissional, e como profissional, e como o vosso objetivo, devido à vossa situação, é vender a casa, eu tenho que dedicar-me e fazer um esforço para vos vender a casa o mais rápido possível e da forma que é mais adequada para vocês. Ou seja, vocês ao terem um exclusivo, o que é que acontece? Eu irei selecionar e fazer sempre uma qualificação dos clientes de uma forma muito mais cuidada, porque eu tenho que levar o cliente que é adequado, que é qualificado para visitar o vosso apartamento, de acordo com a possibilidade de que ele tem de ter o crédito, sendo o tipo de apartamento que eles pretendem. Quando nós temos o aberto, nós não temos esse tipo de cuidado, não somos obrigados a tê-lo. E era isto que eu queria que o Márcio entendesse, é que eu vou fazer um trabalho, eu vou ser uma profissional, não vou ser amiga da Cláudia, nem inimiga do Márcio. Eu vou ser uma profissional a cuidar do vosso apartamento da forma que eu consigo e que eu sei trabalhar e que eu posso potencializar a venda do vosso apartamento num curto espaço de tempo. Entendo, Mariana. Cláudia, você ia falar. Então, eu ia falar para você, porque como a nossa amizade, talvez você esteja com uma restrição aí, né, exclusividade. A gente precisa resolver isso. Eu não quero que fique vindo um monte de visitas, nessa casa, não estou disposta a isso, então eu prefiro que seja uma pessoa exclusiva. Eu tenho mais confiança, ali você também vai ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Eu não sei o porquê dessa restrição, já que nem no nosso casamento teve exclusividade, pelo menos então, na verdade, da nossa casa, né? O que você acha? Bom, vamos lá, Cláudia. Eu acho que os assuntos pessoais, eu acho que a gente não podia estar expondo, mas tudo bem. A questão é justamente essa. O quanto que eu me empenhei para poder conquistar esse nosso bem, e agora você simplesmente... Nós. Oi? Você ou nós? Eu acho que eu tive a maior parte, viu, Cláudia? E assim, eu estou me sentindo muito mal em estar me sentindo aí perdendo dinheiro pela avaliação que foi feita. E os meus amigos avaliaram melhor o imóvel. E você prefere ganhar menos ou ganhar mais? Não, eu prefiro me livrar logo disso, porque você está pensando só nos bens materiais. E o casamento que foi perdido, você não pensa nisso. Eu estou pensando no bem das crianças, Cláudia. Márcio, eu peço desculpa estar a interferir mais uma vez. Mas, assim, em termos de preço, nós podemos falar mais à frente. Neste momento, nós estamos a falar sobre exclusividade. Não quer dizer que eu não vá fazer o preço. É assim, a casa é do Márcio e da Cláudia. Se vocês disserem que querem vender por X, vocês vendem. A única coisa que me compete a mim é fazer um estudo de mercado perante o preço que vocês estão a pedir. E depois encontrar apartamentos dentro da mesma zona, do mesmo estilo, e fazer-vos comparativos sobre esse apartamento. E vocês aí poderão ver que o valor que estão a dizer ao Márcio é um valor desajustado. Portanto, mas neste momento nós não estamos a falar do valor e podemos chegar ao valor que o Márcio quer perfeitamente. Neste momento nós estamos a falar da questão da exclusividade. E há outra coisa que também não podemos esquecer, nós estamos, independentemente de estarmos num fim pandémico, nós ainda estamos com a pandemia ativa. E ao ter muitas pessoas a entrar na sua residência, é um risco. Normalmente eu tenho sempre todas as proteções. Eu ofereço a todos os meus clientes que quiserem visitar o imóvel, eu ofereço-lhes uns sapatinhos daqueles de plástico para eles entrarem,
para irem protegidos, máscara, eu própria levo gel para que eles desinfetem as mãos à entrada, portanto, irei ter uma proteção muito mais cuidada, de nós já saber, isto é o que eu estou a dizer que vou fazer. Agora, você tem a certeza que todos aqueles seus amigos vão ter esses cuidados, independentemente de serem amigos, não coloque isso em causa, mas vão ter esses cuidados, são pessoas que estão a ter esses cuidados. Eu acho que é importante nós termos aqui, e eles podem à mesma vender, aliás, eles podem entrar em contacto comigo, se fizerem Márcia, numa situação normal não deixavas falar tanto, podes interromper. Continua, Mariana. Ok. Eu posso perfeitamente fazer... Mariana, eu entendo que você está aí a falar da sua metodologia, mas eu acredito que os colegas também devem seguir os mesmos protocolos de segurança que são instituídos aí pelas leis municipais, governamentais. Então, dessa forma, eu acredito que a questão da sua prática não condiz com a questão da nossa venda em si, embora seja relevante. Concordo, e espero bem que sim, que eles tenham todos esses cuidados. Sim, Mariana, só que o que eu quero dizer para você, e a minha ressalva aqui, é que a Cláudia quer deixar com uma única pessoa a venda do nosso imóvel, onde eu estou colocando para ela que a facilidade de colocar em pelo menos mais 5 ou 6 vai ajudar a gente a vender, já que ela quer tanto vender e se desfazer desse bem, então que assim seja, mas não pela questão de apenas estar desenvolvendo um trabalho. Quais são, além de todos os portais que nós conhecemos e que acedemos diariamente para visualizar os imóveis que pretendemos, quais são os outros tipos de serviços que eles disseram que lhe vão propor mais? Além dos portais, das redes sociais, quais são os outros... Mariana, ele está preocupado em não colocar os amigos, mas você disse que faz parceria, não faz? Então, ele se fizer... Os meus colegas fizerem uma boa qualificação dos clientes e entrarem em contato comigo, vão fazer a visita e eles também vão ganhar a parte deles. Tá tudo bem. A minha imobiliária faz partilha 50-50. Mariana, está tudo bem. O que eu quero, na verdade, é simplesmente vender rápido. Agora veja, você vai colocar um único anúncio em 10 portais, ou seja, vão ser 10 anúncios. Se eu tenho 10 corretores e eles colocarem no mesmo lugar que você, vão ser 100 vezes que o meu anúncio vai estar vendo, e com você vai ser só 10. Não são só 10. Então, olha para você ver a quantidade, a potencialidade de venda. Olha, uma outra coisa, desculpe, Márcia, estar a interrompê-lo, mas olha, uma outra coisa, eu vou fazer mais do que isso, eu vou dedicar-me ao vosso imóvel, eu vou ligar para todas as agências da zona do vosso apartamento, eu vou contactar os colegas dessa zona, eu vou falar o imóvel que eu tenho à venda para que todas as outras imobiliárias que nem sequer são as que onde estão os amigos do Márcio, e eu vou entrar em contato com todas essas agências para tentar divulgar o vosso apartamento. Mas eu isso vou é que a Cláudia está falando que são amigos. Mas é assim, eu vou diariamente colocar nas minhas redes sociais o vosso imóvel, diariamente. É assim, o Márcio tem razão, são os seus amigos, mas eu também sou, se vamos entrar para a parte dos amigos, eu também sou amiga da Cláudia, e eu estou-lhe a dizer desde o início que eu não vou ser amiga da Cláudia, nem inimiga do Márcio, eu vou ser uma profissional do ramo imobiliário que vos vai ajudar a vender a vossa casa o mais rápido possível. É isso que eu estou a garantir. Eu acredito que a venda mais rápida é ter mais pessoas anunciando, propagando aí a intenção. Desculpe, a Cláudia, ela está querendo minimizar aí, porque ela está, sei lá quais são os interesses só para nós entendermos, há quanto tempo é que a casa está à venda? Porque isto é importante. Definam lá há quanto tempo é que a casa está à venda. Estamos 6 meses já nessa ladainha, eu não quero mais isso, gente. Não, 6 meses, essa para nós saber. 6 meses. 6 meses, só uma pergunta, Cláudia. Vocês têm em casa à venda há 6 meses, não é? 6 meses. E quantas visitas tiveram até ao dia de hoje? Já fiz umas 15 já. Só que ninguém fala nada depois, os amigos, é seu amigo, mas eles não filtram os clientes, aí vem pessoas aqui, parece que de curioso. Claro, Cláudia, lá está. Entenda, eu digo, porque tanto eu como os meus colegas
para levarem clientes a um apartamento, eles têm que fazer primeiro a qualificação. Eles têm que primeiro ver se o apartamento vai ao encontro do que eles pretendem, eles têm que ver se eles têm condições para adquirir o crédito à habitação, se têm os 10% iniciais e os valores para as escrituras. Há muita coisa que é feita nessa avaliação aos clientes que quando não temos um exclusivo, não é feita da mesma forma nem com o mesmo rigor, porque um exclusivo, olha, conforme Mariana, o nome indica, é exclusivo. Se é exclusivo, eu tenho que me dedicar de uma forma exclusiva a esse apartamento. E 6 meses entendo, é Mariana. muito tempo. Olha, um exclusivo, eu posso dizer que um exclusivo leva de 2 a 3 meses, 3 meses no máximo para eu conseguir vender o seu apartamento. Então tá joia, Mariana. Então deixa eu te falar. Como que você vai resolver um problema que eu e a Cláudia temos? Porque eu já não estou mais no imóvel. E quando vem esses meus supostos amigos que ela se julga, ela não deixa a casa a contento, né? A casa nunca está de uma forma apresentável para as visitas, então pode ser que esse seja um problema. E como que a gente vai resolver um problema dela? Cláudia, tens que atacar, Cláudia, não fiques assim, tens que atacar. Não é um problema, não é um problema dela. Não é um problema dela. Mas olha, curioso, nem tem dinheiro para comprar o imóvel, traz em volume só. Cláudia, eu vou responder ao Márcio em relação a esta pergunta. Como é um exclusivo, eu própria posso ir 1 hora antes para ajudar a Cláudia a arrumar a casa. E isso já não vai acontecer. Eu presto esse serviço como exclusivo, ajudar a Cláudia, porque temos que perceber uma coisa, a Cláudia está, e eu não querendo interferir na vossa vida pessoal, a Cláudia está neste momento a atravessar uma fase difícil, eu acredito que o Márcio também, mas ela está a atravessar uma fase difícil, com as crianças, sozinha, trabalho, casa, ela está neste momento a atravessar uma fase difícil. Então, o problema dela saiu da casa. Então, exclusivo, o que eu posso fazer, como exclusivo, o que eu posso fazer é ir 1 hora antes de cada visita e ajudar a Cláudia a arrumar a casa. Pronto. E nós temos dentro de 2 meses a 3 meses a casa vendida, que é o que o Márcio pretende e a Cláudia pretende. Certo? Tem que agendar pelo menos um dia antes as visitas, não é assim, chegar na hora que você está chegando do trabalho. Mas você não reclama que não vende? Aí eu trago as pessoas e encontro a casa naquela situação. Isso também é um aspecto que dificulta a venda. Claro, pode dificultar a venda, mas lá está. Por isso é que eu lhe estou a dizer, não vai pagar mais por isso, mas como é exclusivo... Paga uma diarista, não está bom para limpar a sua casa? Como, Cláudia? Pague uma diarista para limpar a sua casa, o problema não é a limpeza. Então, mas você está morando lá? É você que não quer que eu entre lá? Obrigada. Meus queridos, gosto muito de vocês, mas é assim... já fui, mas agora não sou mais. Discussões pessoais, eu peço-vos porque deixa-me um pouco constrangida estar aqui no meio dessa situação. Nós estamos aqui a conversar sobre uma coisa séria, que é a venda do vosso apartamento. E sobre uma coisa séria... Coitada, Mariana. Não, tudo bem, Cláudia, tudo bem, tranquilo. Não é problema nenhum. Eu só queria era que o Márcio percebesse o quão importante é o exclusivo, principalmente neste momento que estamos a viver, que vocês estão a viver. Assim, Márcio, você já tentou, já foi tentado esse período. Por que você não quer dar uma chance, pelo menos exclusividade, ou esse tempo? Vai resolver o nosso problema. Pelo menos assim. Porque você não quer vender rápido? Vai colocar uma pessoa só? Mas você já tem casa há 6 meses e ainda não conseguiu vender, Márcio. Pesquisa, vai te informar como é que é o sistema da Remax, sempre funciona. 6 meses é muito tempo, Cláudia, Márcio. Tem minhas dúvidas, porque o que garante, como que ela vai mostrar para a gente as coisas que ela está prometendo agora, que vai ser feita, e Márcio, como que a gente vai crescendo... O Márcio já deu oportunidade aos seus amigos... Cláudia, só um bocadinho, desculpe, peço desculpa. Márcio, é assim, você já deu oportunidade aos seus amigos 6 meses, certo? É tudo meus amigos. Dê-me agora uma oportunidade a mim de 3 meses. Dê-me uma oportunidade a mim de 3 meses. Um exclusivo de 3 meses, pronto. Não me quer dar 6 meses, dá-me 3 meses. Dê-me um exclusivo de 3 meses. E ela falou que vai fazer um estudo de mercado. Deixa ela fazer esse estudo e apresentar para a gente ver se realmente não pode ser a questão do preço. Porque essa história de que chegou lá, a casa não está apresentada, se o caso está dentro do preço, a pessoa não vai comprar. Márcio, assina, querido. Faz lá o favor às meninas e assina, que é para nós acabarmos. Então tá jóia, então, como você quiser, já que a casa é sua, né? Então assina aí o que você quer e pode fazer o seu trabalho então, Mariana. E eu espero que em 3 meses essa casa seja vendida. Senão a gente já interrompe isso e volta de novo
os meus supostos amigos, né? Já que eles é os que não vendem. Pronto, ok. Então vamos tratar do contrato? Estamos todos de acordo, não é verdade? Muito bem. Tem palmas, pessoal. Parabéns, Mariana, você conseguiu uma exclusividade, coisa que eu não consegui. Muito bom, Cláudia. O Márcio é malandro, Bem, vamos lá então, mas temos aqui muita coisa para falar, pessoal. Começaria dizendo que é importante entender a diferença de exclusividade do mercado aberto para gestão exclusiva. Depende do mais tom. delicadeza. Exato, Vitória, tu és bruta, és como eu. A tua essência é ser bruta, é como eu, portanto temos que limar isso. Essa pergunta muita gente faz, mas faz com um tom muito agressivo e por isso é que não funciona muitas vezes. Portanto, nós para fazermos isso, primeiro tem que haver contexto. Tem que haver já aqui um contexto e algum à vontade para se fazer essa pergunta, porque senão o Márcio, neste caso o Márcio é que estava a dificultar a vida da Mariana, por isso é que se fala mais no Márcio, neste caso o Márcio poderia se sentir ofendido. Depende do tom, ok? Tu podes fazer exatamente a mesma pergunta, mas não dessa forma. Baixando o tom, vais ter uma resposta completamente diferente. Porque se eu pergunto ao Márcio, mas o Márcio está a pensar vender a casa ou pôr a casa à venda? O Márcio não vai gostar. Certo? Então, mas se eu perguntar assim, Márcio, deixa-me só perguntar isto só para tentar perceber. A intenção do Márcio é realmente vender a casa. É isso? Concorda comigo que não é colocar a casa à venda, é realmente vender a casa, é isso? Estamos os dois alinhados nisso? Então vamos falar de acordo com esse objetivo que nós os dois temos, que é vender o imóvel e não colocá-lo apenas à venda. E depois davas andamento. É a mesma coisa, Vitória, com mais florzinhas aqui à volta, mas é a mesma coisa. Tá bem, então, pessoal? No início eu não me apercebi aqui de um ponto que é importante, mas depois mais à frente a Mariana falou, que é que nós partilhamos com todas as outras imobiliárias e depois no final, na segunda parte já falou mais deste ponto, que eu acho que é um ponto super importante, a identificação dos clientes compradores, que também é super importante. Eu não creio ter ouvido que temos um único interlocutor, isso vai facilitar também a gestão da venda. Posso fazer um comentário ao teu comentário, Marta? Claro. A palavra interlocutor é horrorosa. Eu não sei quem inventou isso, aqui também se diz, né? Aqui em Portugal e no Brasil também. Eu não sei quem é que inventou isso, mas nem o cliente se calhar sabe o que é interlocutor ou é uma palavra que não conecta. Não conecta, não é? Portanto, temos que substituir isso, vamos esquecer, digo eu, não é? Vamos esquecer. Sim. Essa palavra é uma palavra que não me liga a ti, que não me conecta, é demasiado pomposa para a situação. Ok? Sim. Fica bem escrita, mas a falar com o cliente não conecta. Temos que substituir isso. Um único consultor a fazer a gestão, não é? Fazer a gestão entre os compradores ou outros colegas. Mesmo, tão simples quanto isso. Depois falou bem da proteção do Covid, pronto, acho que é importante também nesta altura, qualificação dos clientes, gostei da palavra rigor. Sim, também. E do ajudar a arranjar a casa é um serviço extra, mas pronto, é simpático. Eu também já cheguei a lavar louça, cheguei a fazer camas, não é suposto, o nosso trabalho não é esse. Mas claro que numa situação limite, eu acho que aqui a Mariana disse isso porque era amiga da Cláudia, e aí entende. Pessoal, vocês agora não comecem a querer arrumar a casa dos clientes. Uma coisa é ser amiga da Cláudia e pronto, ok, vamos lá facilitar, porque senão então eles deixam mesmo de arrumar a casa porque a Mariana arruma antes de fazer a visita. Mariana, vou cobrar agora. Aqui era porque ele arranjou esse pretexto. Sim. E então, como eu me sentia à vontade com a Cláudia para o fazer, então já que ele arranjou esse pretexto, eu tinha que lhe cortar esse pretexto. Eu não sei se eu estivesse no lugar do Márcio se gostaria desse teu comentário, ok? Entendem isto? Já vou a ti outra vez, Marco. Eu já ia falar o seguinte, que ela não arrumou uma corretora, ela arrumou uma diarista e uma meia diarista. Se eu estivesse no lugar do Márcio, eu pensava, isto é too much, isto é demais, já é aqui muita coisinha, ok? Portanto, se queremos ser realmente profissionais, tu até podias, Mariana, ajudar a Cláudia. Claro que sim, como amiga dela, mas não tinhas que o dizer ao Márcio. É só uma dica, que ele não vai gostar.
Vai ver aí duas aliadas, o que ele vai ver, consciente ou inconscientemente, é duas aliadas contra ele. E por isso é que ele se está a agarrar aos amigos. Ok? Marta, continua, querida. Isto foram os meus apontamentos. Depois lembro-me no meu caso, na minha experiência, falar de um plano de marketing adequado a cada situação, portanto um plano de marketing mais cuidado, e isso também faz importante, parte. Quando nós dizemos plano de marketing, dizer o que é um plano de marketing, porque nós utilizamos palavras muito técnicas, posicionamento, esta é a minha zona de posicionamento, ele não sabe o que é posicionamento, plano de marketing, fica sempre muito no ar, o que é isso do plano de marketing, temos que dar aqui alguns exemplos, o plano publicitário, ou seja, todas as semanas, Márcio, eu vou-lhe dizer o que é que vou fazer em cada semana, cada ação publicitária será partilhada consigo, até para o senhor validar essa ação publicitária, o que é que lhe parece? Mais ou menos isto, ok? Há uma coisa que eu senti que não consegui ser muito calma, porque o Márcio, se eu deixasse, o Márcio falava tudo. Falava e não me deixava falar. Pois é, mas quanto mais o Márcio fala, mais põe cá para fora e fica mais aberto a ouvir. Esse é que é o segredo, querida. Ok. É que este tipo de pessoa que sente algum desconforto com ali duas, né, precisam de ser ouvidas. Ele não precisa de ser contrariado, isso não vai funcionar. Ele precisa ser ouvido e ser validado. Eu nunca ouvi tu dizeres do género, eu compreendo perfeitamente, na sua situação eu talvez também pensasse dessa forma, que os amigos me poderiam ajudar, mas veja, por outro lado, o que é que pode acontecer. Ou seja, eu nunca devia ser solidária com ele, é sempre contra, como se ele tivesse errado. Ele está errado. Atenção, pessoal, ele está errado, né? Nós sabemos. Eu não posso dar a entender que ele está errado. Eu quero é que ele veja por outra forma as coisas, num outro prisma. Está, Mariana? Sim, a questão da qualificação e de identificação dos clientes também acho que é importante. E não apontei... Uma pergunta, já falas nisso, uma pergunta interessante que eu teria feito ao Márcio. Seria, Márcio, a Cláudia acabou de dizer que tiveram cerca de 15 visitas. Nessas 15 visitas, em geral, o que é que diziam nas fichas de visita? Porque é que os clientes compradores não compraram? Pausa. E o que é que o Márcio iria responder? Não tenho ficha de visita. E depois a Mariana faria aquela cara, né? De espanto. Ficha de visita? Como assim? Não tenho ficha de visita. Então, mas qual é a razão concreta? Não é a opinião dos colegas. Eu não utilizaria a palavra amigos, os seus amigos. Parece confronto. Eu utilizaria a palavra colegas. Então, mas sem ser a palavra dos colegas, qual é a razão concreta pela qual cada comprador não quis comprar o vosso imóvel? Pausa. Deixa o Márcio responder. Não é, Márcio? E tu ias ficar todo engasgado, porque não sabias o que dizer. Quanto mais vezes o Márcio ficar sem resposta, mais ele está a entrar na nossa sintonia. Ele pode não admitir logo. As pessoas são orgulhosas muitas vezes, outros não, mas há muita gente orgulhosa. Pode não admitir logo, mas aos poucos começa a coisa a fazer sentido. Ok? Eu pontuo algumas coisas assim que eu trago para as minhas apresentações. Eu sempre, quando começa essa questão de porque eu tenho amigos corretores e aí tu trabalha com exclusividade, eu quase não uso a palavra exclusividade. Sim. Né? Mas quando eles falam isso de corretores que trabalham, mas todas as imobiliárias estão vendendo, eu falo mais ou menos isso que tu disse agora. Eu falo, que bom, né, que tem bastante amigos trabalhando o teu imóvel, mas e tem resultados, então, tu tá satisfeito? E aí eu deixo eles responderem, pois é, não tem muita visita, não tem muito retorno, pois é, né? Deixa-me só substituir aí uma palavra, acho perfeito aquilo que estás a dizer, mas em vez de perguntarmos está satisfeito, tu ao perguntar está satisfeito estás a condicioná-lo. É perguntar como é que está a correr, na sua opinião como é que está a correr, pergunta aberta, porque o está satisfeito é uma pergunta fechada. E ele pode responder, mais ou menos, mas não é isso que eu quero é que ele fale muito, ok? Como é que está a correr, na sua opinião? Ok? Sim. Sem condicionar. E aí eles sempre trazem que não, né? Que não estão tendo uma entrega, um retorno, né? E essa questão de exclusividade também, que quando eles começam a falar, mas eu não dou exclusividade,
E aí eu sempre devolvo a pergunta, mas antes disso, quando eu vou fazer a apresentação de estudo, eu já sei mais ou menos, assim, eu já dei uma estudada para ver quem é que vai dar a última palavra, quem é que vai conduzir a conversa. Estudado aos dois, neste caso à Cláudia e ao Márcio. Começas a ver que tem uma palavra mais forte aqui dentro. Para tentar ir para aquela pessoa, né? Sim. E aí eu sempre digo que não é, eu não trabalho com exclusividade, né? De venda. Eu vou ir atrás de corretores, ir atrás de compradores, é diferente. Eu mostro para eles que não é exclusividade de venda. E tá dando certo, assim. Temos que cada um encontrar as suas palavras, mas as palavras que vocês se sentem mais confortáveis, não têm que ser as minhas nem as da Gilmara, ok? Mas vocês têm que encontrar palavras de forma a que se sintam confortáveis a explicar ao cliente e de forma a que ele entenda rápido, ok? E isto que a Gilmara está a dizer é importante, porque a palavra exclusividade é um tabu, porque as pessoas entendem exclusividade igual a preso, amarrado, né? Agarrado a um contrato. Primeira pergunta que devemos fazer é, senhora Márcio, neste caso, senhor Márcio, o senhor pode partilhar comigo o que é que realmente entende por trabalhar em regime de exclusividade? E depois ele lá diria, porque só vocês é que podem vender, aquela coisa toda. Muito bem. Então deixa-me dizer concretamente o que é trabalhar em exclusividade. A exclusividade é apenas na promoção e na gestão do imóvel. O que é que eu quero dizer com isto? A nível da promoção, porque eu quero ter o controle da promoção, porque eu trabalho com profissionais, tiram fotografias e fazem vídeos profissionais, e eu quero mostrar os melhores planos de cada divisão do seu imóvel, quero colocar as melhores características, quero colocar a melhor descrição, quero ter esse controle. Imagina o que é, Márcio, o seu imóvel estar em várias imobiliárias, com fotografias diferentes, com descrições diferentes, com áreas diferentes. O que é que acha que iria acontecer na cabeça dos compradores? Acha que isso iria ajudar a que eles confiassem na compra desse imóvel? E faço o Márcio, não, isso seria confuso. Muito bem, então é só por isso que eu gosto de ter o controle da promoção. E invisto bastante na promoção. Nunca falei em dinheiro, tá? Mas o investir no geral. Invisto bastante em promoção, na divulgação do imóvel. E depois a gestão consiste no seguinte: eu sou a responsável, a maior responsável pelas visitas, pelos relatórios de acompanhamento. Vou-lhe dar um exemplo muito prático. Um outro agente imobiliário vem fazer uma visita. É partilha de negócio, é um colega meu. Muito bem. Logo a seguir à visita, garantidamente, eu estou-lhe a dizer porque é que esse comprador não comprou, esse comprador do colega. Porquê? Porque eu vou pedir essas satisfações ao colega. Sou eu que vou pedir essas satisfações. A minha pergunta é, neste momento a casa já está à venda há 6 meses, quantas fichas de visita, por exemplo, é que o senhor teve? E deixa-se responder, sempre ali com uma pausa. Quantas fichas de visita? Outra coisa, pessoal, estamos a falar das fichas de visita, podemos também pegar na parte da identificação. Eu perguntaria assim, Márcio, independentemente de tudo, a Cláudia e os meninos estão na casa, né? E com certeza o senhor quer a maior segurança para os 3, certo? E o Márcio lá diria sim, ok? Bem, então, essas 15 pessoas que a Cláudia acabou de dizer que já passaram por cá, se acontecer alguma coisa à sua casa, enfim, algo menos agradável, a quem é que o Márcio vai pedir satisfações? Pausa. Responde lá, Márcio, o que é que tu dirias? Quem é que o Márcio vai pedir satisfações se acontecer alguma coisa? Eu não teria resposta se fosse no mercado aberto. Porque se acontece algo... É assim, Márcio, concorda comigo que qualquer pessoa pode dizer que é comprador, qualquer pessoa mal intencionada pode dizer que é comprador. Já a casa vazia é um perigo, agora a casa com a mãe dos seus filhos, com os seus filhos, já pensou nisso? Márcio, uma das coisas que eu faço muita coisa só porque trabalho em exclusivo, e uma das coisas mais importantes que eu faço é realmente identificar todas as pessoas adultas que entram no seu imóvel, ou seja, todas as pessoas que entrarem no seu imóvel, compradores ou acompanhantes de compradores, que às vezes vêm os pais, enfim, amigos, todas as pessoas adultas são identificadas. A acontecer alguma coisa, eu sei, o senhor sabe quem entrou na sua casa, além dos colegas, que também são identificados, obviamente. Isso deixa-o mais confortável, faz-o sentir mais seguro em relação aos seus filhos e à sua casa.
E depois tu responderias sim. Nesta altura, tu ainda poderias, Márcio, ainda não estar tão completamente convencido. Porque eu já disse, as pessoas são orgulhosas, os clientes são orgulhosos. No entanto, já estou a caminhar para lá. Aos poucos, eu já estou a caminhar para lá. Sim, pessoal, entenderam a mensagem que eu quis passar em relação a isto? Mônica, sim. Na prática, você pede a identificação civil das pessoas? Antes da visita. Mas atenção, já que estamos a falar sobre isso, isto então no Brasil, aqui também, mas então no Brasil esta ferramenta é poderosa por causa da vossa insegurança, da insegurança do país. É poderosa. Que é, primeiro, somos mesmo o elo mais fraco. Se acontece alguma coisa numa casa que nós temos angariação, pessoal, livrem-se. São os primeiros suspeitos. Vocês é que levam lá gente que não conhecem. É que permitem que a casa seja invadida por gente que não são vocês. Portanto, mas existem colegas que não são tão rigorosos e então não o fazem. E como não o fazem, sentem-se ofendidos quase se nós pedirmos a identificação dos seus clientes, certo? Ok? Eu vou fazer a visita, por exemplo, com a Marta. Vou fazer a visita com a Marta. E depois da visita, eu digo assim, Marta, então agora eu queria que assinasses aqui esta ficha de visita, de identificação, com os teus dados pessoais e queria também dos teus compradores, com o número de cartão de cidadão. Quando eu digo dados pessoais não é telemóvel, não é o número de celular, né? Cartão de cidadão, etc. A Marta poderia não gostar. Porquê? Porque não foi avisada. Porque não foi avisada. Tudo o que seja já preparado antes da visita é bem aceite. Eu diria algo do género, Marta, olha, claro que sim, vamos fazer a visita com todo o gosto. Agora, olha, este meu cliente é muito rigoroso e eu tenho uma grande responsabilidade ao trabalhar em exclusivo, como eu sei que tu sabes disso. Agora, queria-te pedir, se falavas com os teus compradores, se eles não se importavam de levar os cartões de identificação, porque só assim é que podemos fazer a visita, por uma questão de segurança dos proprietários, porque a casa está habitada, por questão de segurança dos proprietários e de nós próprios, Marta, não é? Porque nós somos as agentes imobiliárias, alguma coisa que acontecesse, a responsabilidade era sempre nossa. Portanto, posso-te pedir esse favor? E a Marta iria fazer isso. É que sim, claro. Na boa. Na boa. Se eu não falar assim... Eu ficava toda contente. Claro, e até se calhar dizer assim, olha, boa ideia. Exatamente. Nós aprendemos uns com os outros, não é? Claro, claro. Até poderia dizer, olha, que boa ideia, vou fazer isto também. Agora, se eu não falar assim com a Marta e só na altura é que peço o cartão de identificação, ela, como não sabe o motivo, vai achar que é implicância. Claro. Não vai olhar com os mesmos olhos. Uma coisa, Mónica, isso nunca me aconteceu, nunca pedi identificação. Como é que... por exemplo, não ser com um colega, ser nós com o nosso cliente. Igual. Certo, mas nós pedimos como? Identificação só para ver ou identificação para... Não, ele tem que assinar. Não. Ele tem que assinar, tens de ter uma ficha de... É tipo ficha de visita. Eu tinha ficha de visita e tinha ficha de identificação. Tinha duas coisas diferentes, mas há quem tenha na mesma, é igual. Em que a pessoa tem que assinar em como esteve a fazer visita àquele imóvel. Certo, tudo bem, mas mostrar o cartão. Não, tem que mostrar o cartão. Ele não pode pôr só um número, só põe lá um número qualquer. Pois, por isso é que eu estava a dizer, ele tem mesmo que mostrar. Não, ele tem que assinar, tem que dar o cartão, não é? Dá o cartão, pegas no cartão, como fazem outras pessoas, não é? Olha, vou aos correios, quando dou o cartão para levantar alguma coisa, são eles que me pegam no cartão e eles é que preenchem. Eu só assino. É igual. É igual. Só que isso tem que ser avisado antes, porque senão também os compradores vão ficar melindrados. Claro. Se vocês não avisarem antes, eles podem pensar assim, mas eu tenho mau aspecto, por acaso? Eu tenho mau aspecto para me estarem a pedir a identificação, porque eles não estão habituados. Vão achar que é alguma coisa com o ar deles. E não, tem que ser ao telefone. Senhores compradores, dá-me só um segundo, querido. Senhores compradores, como nós trabalhamos em exclusividade, eu trabalho em exclusividade, nós temos um serviço diferenciado e um dos serviços é realmente salvaguardar a segurança dos nossos proprietários e eles estão a contar com isso. Nós pedimos a identificação de todos os compradores adultos e acompanhantes. Posso-lhe pedir essa colaboração? Posso-lhe pedir que leve o seu cartão de cidadão e das pessoas que o vão acompanhar? Posso-lhe pedir isso? E nunca ninguém disse que não. Aliás, se disser que não, pessoal, se vocês falam com esta educação, com esta cordialidade, e alguém disser assim não vou ver, está feito o perfil, primeiro, não tem realmente interesse, e depois, para mim, é alguém que está a agir de má fé. Alguém que está com problemas em passar a identificação,
Deixa-me logo ali de alguma forma insegura. Entendem? Porque as coisas passam-se, pessoal. Um imóvel, e vocês têm que alertar os vossos proprietários, um imóvel à venda é um imóvel completamente exposto às maldades que existem. E nós temos que proteger os nossos proprietários. E proteger é dar-lhes conhecimento disso, para eles saberem a realidade. Senhor proprietário, se acontecer alguma coisa, esperemos que não aconteça, que com certeza a esmagadora maioria das vezes não acontece. Mas se acontecer, o senhor tem a quem pedir satisfações? Sim. Amadeu, estavas a querer falar comigo? Mónica, mas, era o seguinte, mas antes da identificação, nós já temos essa identificação praticamente, acho eu. Quando fazemos a qualificação, sim, os potenciais compradores, quando fazemos a qualificação já temos essa identificação. E depois a seguir é que vem a ficha de visita, quando vamos mostrar. Portanto, não sei se... Mas espera, Amadeu, antes de tu fazer... Antes da visita, eu faço a qualificação financeira do cliente para saber até que valores pode ir, correto? Portanto, eu fico automaticamente com a identificação toda do potencial comprador. Claro, é verdade, Amadeu, mas imagina que é um cliente em que tu não tiveste a oportunidade de fazer isso, um cliente que ficou da placa e que tu vais conhecê-lo pela primeira vez nessa visita, aí já não o poderás fazer. Claro que quando nós temos essa oportunidade de fazer a qualificação na agência, aí fazemos o trabalho todo e escusamos, já temos a identificação dele. Agora, eu aconselho sempre a que eles assinem, porque tu podes ter a identificação e eles dizerem que não puseram lá os pés. Pois sim, não confirma nada se eles não assinarem. Entendes? Tu podes ter... Nessa qualificação, o que é que eu posso colocar? Eu nas minhas, por exemplo, de aprendimento, nós temos o cartão de cidadão, o nome de contribuinte, morada, e posteriormente também temos o e-mail. Eu colocaria uma frase, Amadeu, eu acho que tem que ser simples, mas eficaz. Eu colocaria uma frase que declaro que fiz a visita do imóvel no dia tal, às horas tal, às horas tal, pode haver mais visitas, e assina. Acreditem, os próprios compradores vão ficar espantados com o profissionalismo, e esses compradores muitas vezes têm em casa para vender. E eles próprios vão sentir que há ali um profissionalismo diferente. E obviamente que vocês ficam na linha da frente para também angariar o imóvel, porque para eles isso é completamente novo, porque infelizmente a maior parte das pessoas não faz isso, mas deveria fazer. Mas, quem é que eu interrompi? Foi a Gilmara, interrompi a Gilmara. Sim. Tens mais alguma coisa a dizer, Gilmara? Não, é isso. Não, já falaste tudo? Não, uma coisa que eu trouxe dos teus treinamentos e que talvez ajude os colegas, eu sempre, quando vou fazer a apresentação, que na visita eu tento tirar o máximo de informações possíveis, né? E aí, no estudo de mercado, eu sempre... tem 3 coisas que eu peguei de ti, assim, e que tem dado muito resultado, que é: eu sou uma especialista, eu não preciso convencer ninguém, e exclusividade é reciprocidade. Então, eles têm que realmente estar motivados a vender. É uma relação de confiança e de reciprocidade. E eu sempre falo, são 6 meses que eu vou dar o meu máximo para poder tentar ajudar eles, então eles têm que me ajudar também. E deixa-me só te interromper, reciprocidade, pessoal, aqui o que a Gilmara quer dizer, reciprocidade é os dois estarem com o mesmo nível de motivação. Eu não posso estar com mais vontade de vender do que o proprietário, entendem? Isso é que é reciprocidade. Temos de estar no mesmo nível de motivação, para ser justo, para ser equilibrado, ok? Isso serve quase como um filtro também para eu escolher os meus clientes. E aquilo que a gente estava a dizer do convencimento era algo que eu realmente falava muito com os meus clientes, porque às vezes eles punham-se à defesa. Eu não dou exclusividade, aqueles clientes que não me conheciam de lado nenhum, não é? Quando nós somos recomendados é uma maravilha, não é, Amadeu? Quando nós somos recomendados, chegamos ali, é quase assina aqui, e eles querem tudo. Mas aqui o problema é quando eles não nos conhecem, quando foi um telefonema que eu fiz. E quando isso acontecia, eles ficavam sempre ali na defesa. Eu sei que vocês trabalham em exclusivo, mas eu não dou exclusivo, já avisei. Ok? E eu utilizava muito essa palavra, do género, Dona Gilmara, eu não estou aqui, não é essa a minha intenção de convencê-la de nada, de nada. A senhora é dona do seu imóvel. A senhora é quem vai decidir. A minha função aqui é explicar quais são as mais-valias, no meu entendimento, em trabalhar comigo e com as práticas que eu uso, as ferramentas que eu uso para captar o comprador no mercado. É só isso, explicar como é que eu trabalho. E depois a senhora decide
se eu sou uma mais-valia ou não. E se não, está tudo bem, o que interessa é a senhora conseguir o objetivo final, que é vender a sua casa. Isso é que é importante. Eu colocava logo a pessoa num sítio mais confortável. E ela sai do lugar de defesa. Quando eles estão na defesa, eles ficam agressivos, né? Na forma de falar. Estão-nos sempre a pôr no nosso lugar. Então, a partir do momento em que eu esclareço logo que não estou ali para convencer, apenas estou ali para ajudar, para conhecer o imóvel, para ajudar e para falar sobre o meu trabalho, tudo aquilo que vou desenvolver para encontrar o comprador. Se a senhora achar que eu sou uma mais-valia, fantástico. Se achar que não, está tudo bem. Vou continuar a desejar que a senhora venda a casa o mais rápido possível. Não é comigo, mas o que interessa é que venda. Está bem, dona Gilmara? Pode ser assim? Vamos ver a casa então? Ela já não vai falar mais disso, pessoal. Já não vai massacrar a minha cabeça a dizer que não me dá o exclusivo. Já acabou. Porque eles são muito massacrantes. Eles estão sempre a avisar, do género. Eu já avisei, olha, você veio cá perder tempo. Eu já avisei, eu não dou exclusivo, muito menos pagar 5%. Era o que eu ia faltar, vocês deviam ter vergonha na cara. Alguns diziam assim, vocês deviam ter vergonha na cara. O país como está, isto quando era na crise, o país como está a cobrar 5%, vocês deviam ter vergonha na cara. Era assim que eles falavam. E era massacrante, não é? Para nós enquanto profissionais. Muito bem. Eu tenho clientes que falam assim, ó, a casa, vamos supor, 500 mil reais. Aí a pessoa fala assim, tá, mas é 500 mil reais livre, é para mim, né? Sim. Sem a tua comissão. Aí eu digo, não trabalho assim. Eu já sou bem clara, daí a pessoa, tá. Mas isso no estudo de mercado, Gilmara? No estudo... Mas estás a apresentar o estudo de mercado? Daí o cliente fala, quando a gente vai chegar em um acordo de valores, eles falam, tá, mas é 500 mil para mim. A tua comissão tem que ser acima disso, eu não vou pagar a tua comissão. E aí eu sempre falo, não, eu não trabalho desta forma. Eu já entendo. Gilmara, tu tira-me esse nariz empinado. Dá vontade, não é? Quando eles começam-nos a atacar, dá muita vontade, eu sei. Mas tu sabe que, Mônica, quando a gente vai fazer, é uma coisa que a gente também tem... Não, tem que ser claro, né? Ouvir o cliente. Mas muitas vezes a gente está naquela vontade de pegar o imóvel e pegar a gestão. É muito submisso, não é? E aí fica, né? E eles falam, daí eles tomam conta e a gente não consegue conduzir. Então, muitas vezes a gente tem... Só que temos aqui gente muito nova e pode pegar nessa tua força na forma de falar e chega ao cliente e começa ali a dar tiros, entendes? Porque eu conheço, eu sei que tu não falas com esse tom, não é? Para o cliente, senão também não tinhas os resultados que tens. Sim. Portanto, pessoal, às vezes nós falamos assim, mas cuidado, depois na prática devemos dizer isto sim, mas com o tom certo, ok? Então eu poderia dizer, pegando nas palavras da Gilmara, senhor proprietário, eu entendo aquilo que me está a dizer, mas realmente essa não é a minha forma de trabalhar. É diferente do que dizer, eu não trabalho assim. É ou não é? Essa não é a minha forma de trabalhar. Eu vou-lhe explicar. O estudo de mercado que eu acabei de apresentar, todos os exemplos, todos os imóveis, também já é com a comissão das respectivas agências. Portanto, ao fazer isso, estávamos aqui a dar um valor desequilibrado, que não condiz com o valor real. Faço-me entender, senhor proprietário. Ok? Está, pessoal? Mônica. Sim. E, Mônica, às vezes eles falam isso, eu quero limpo na minha mão, o valor, né, que a gente fala. Eles querem que seja o comprador, eles querem que seja o comprador a pagar a comissão. E o serviço é feito para... Aí o que eu digo? Eu falo assim, bom, se a gente colocar mais o comissionamento, então o preço vai sair mais fora do mercado ainda. Então a gente vai estar sacrificando a venda, não vai estar atingindo o objetivo. E também esses anúncios que estão sendo divulgados, 200 mil, um exemplo, 500 mil, como a Gil falou, já está incluso o comissionamento da imobiliária, né? Já está incluso ali. Então, isso faz parte, a pessoa está contratando um serviço, né? Isso mesmo. Assistência. Claro que sim. Mas é preciso saber explicar. Espera aí, parece um bocadinho como a Amadeu estava a falar há bocado. Amadeu, estavas a perguntar alguma coisa ou foi impressão minha? Era para perguntar uma coisa. Primeiro, dar os parabéns à Mariana, que não é fácil fazer aquilo teatrozinho, já fisicamente, quanto mais online, como eu costumo dizer, e a gente fica sempre nervoso com qualquer coisa. Mas eu não sei se aqui na parte do Márcio nós conseguimos perceber, eu consegui perceber o que é que os amigos dele ofereciam em relação à mediação. E eu acho que aqui não houve da parte dele, ele também não soube explicar. Lá está, eu se estivesse no lugar da Mariana... Mas ele não tem que saber explicar, ele não tem que saber explicar. O profissional é que tem que perguntar.
Mas a Mariana também não perguntou, como se calhar eu também não perguntava o que nervosa que estava. Claro. E daí nós mostramos, aí talvez a partir daí nós conseguimos mostrar a nossa apresentação de serviços e quais seriam as vantagens de trabalhar connosco. Não sei. Mas isto é eu a falar. Olha, estou aqui não vês, mas eu tenho aqui nas minhas notas todas, que ainda falta eu falar, não é? Nas minhas notas todas, eu tinha essa questão, que não foi perguntado, uma questão fundamental. Não foi perguntado ao Márcio quais foram os planos de serviços que lhe foi apresentado. Qual foi? E ele vai dizer, mas o quê? Por exemplo, a nível do relatório de acompanhamento, o que é que esses colegas, eu não diria amigos, já disse, ok? Porque parece que estou ali a ironizar. O que é que os colegas têm feito, por exemplo, semanalmente, quinzenalmente, a nível de ações publicitárias para conseguir captar o comprador? E ele iria dizer o quê, Amadeu? Não sei. Mas o que é que lhe têm apresentado no relatório de acompanhamento? Não têm apresentado o relatório. Não tem. Desculpe que eu não tinha percebido. Não têm apresentado o relatório de acompanhamento. Muito bem, tudo bem. São formas diferentes de trabalhar. E a nível do plano de marketing, o que é que tem sido, o que é que foi apresentado no início? Já me disse que eles não partilham, ou não partilharam até agora consigo, aquilo que têm estado a fazer, mas com certeza partilharam aquilo que iriam fazer, mesmo não tendo depois demonstrado. O que é que partilharam consigo, Márcio? O Márcio iria-me dizer várias vezes nada, 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 que é o que eu quero ouvir da boca dele. Ok? E a nível do estudo de mercado, qual foi o valor que os colegas lhe apresentaram no estudo de mercado? O senhor pode partilhar comigo? Não apresentaram. Ele vai dizer muito alto para cima do valor que a Mariana disse. Exato, e ele diz assim, a casa vale 200, e ele diz assim, os meus amigos disseram que vale 300 mil. Bem, como é que chegaram a esse valor? Durante estes 6 meses houve alguém que achasse também que o imóvel vale 300 mil, Márcio? Viram o tom? Eu começo a perguntar e baixo o tom sempre. Eu começo com um tom e depois no final da frase baixo. Isto é técnica. Alguém achou que o seu imóvel valia os 300 mil, Márcio? Fica a olhar para ele. E ele vai responder. Sim, Amadeu. Mónica, e agora uma situação contrária. Neste momento o imóvel ia ser colocado a primeira vez à venda. Em vez dessa argumentação... São os mais Isso é são os mais difíceis, porque aí não conseguimos diferenciar o valor. Não. Diferenciar não, dar-lhe a entender o valor real do mercado. Esses são os clientes mais difíceis, porque eles ainda não tiveram dor nenhuma, ainda estão com a ilusão ao mais alto nível. Deixem-vos tirar as expectativas, ainda bem que falasses nisto, Amadeu. Se a pessoa não vos conhece de lado nenhum, nunca vos viu, vocês apareceram lá porque telefonaram e pediram uma oportunidade e acabaram de colocar a casa à venda e têm não sei quantos amigos como o Márcio tem, muito dificilmente vão trazer a angariação hoje. Muito dificilmente. Okay. Estejam já a contar que não vão trazer. Se trouxerem, fantástico. Mas eu ia com as minhas expectativas moderadas, porque senão a minha autoestima andava sempre cá em baixo, não é? Se trouxer, fantástico. Se não trouxer, o que eu quero é que ele me conheça. E agora ele vai ver o que é bom ou o que é mau. Porque eu sei que os amigos não vão fazer nada. À partida era o que acontecia. Os amigos não fazem nada. O que é que eu vou fazer a seguir? Seguimento. Passado um mês, ligo a perguntar como é que está a correr. Passado outro mês, até ele começar a ficar desencantado com os amigos, e aí eu ganho uma oportunidade. Portanto, dificilmente, Amadeu, nós conseguimos à primeira. Eu adoro clientes que estão com a casa à venda há 6, 7, 8 meses. Adoro. Esses são mais fáceis de convencer. Aqueles que acabaram de colocar a casa à venda ainda se acham o máximo, a casa é o máximo, a minha casa é o máximo. Ok? Bruno, ias fazer uma pergunta. Então, sobre o preço de comissão, né, quando a gente entra nessa discussão, quando a pessoa quer botar a comissão mais um X ali em cima, sim, eu tento trazer o cliente para o meu lado, né, para ele tentar... O que eu falo é o seguinte, que o preço de mercado não tem nada a ver com o preço da minha comissão. A comissão é referente ao preço do trabalho que eu estou apresentando. Não é um serviço prestado. Isso. E aí, às vezes eu pergunto também, não sei se isso é bacana, né? Mas eu pergunto para ele se ele acharia justo se fosse o contrário. Se eu achasse um comprador que pagasse mais caro e eu fizesse lucro em cima do imóvel dele. Eu não acho que seria uma forma justa, por isso um percentual a ser trabalhado. Em vez de dizer eu não acho que seria uma forma justa, pergunta ao cliente se ele acha justo. Percebes, Bruno?
Do género, Sr. Bruno, eu entendo aquilo que me está a dizer, mas repare, o senhor disse-me que ao vender esta casa depois vai comprar uma outra, é isso? Depois de vender esta casa vai comprar uma outra. Muito bem, então depois o senhor, enquanto comprador, o senhor acharia justo ser o senhor a pagar a comissão da venda do imóvel quando foi o proprietário a contratar os serviços do agente? O senhor acharia justo? E depois tu responderias se acharias ou não. A maior parte nem diz nada. Quando começa a ver o filme ao contrário, pois não tinha pensado nisso e tal. Quem me está a contratar é o proprietário, é o senhor. Eu estou a trabalhar para si, a fazer um serviço para vender o seu imóvel. Não é o comprador. Portanto, a comissão, os honorários são sempre pagos pelo proprietário. Ao estarmos a colocar a comissão em cima do valor do mercado, isso quer dizer, de forma prática, que é o comprador que está a pagar. E isso, concorda comigo que será muito injusto. E era assim que eu falaria contigo. É sempre, pessoal, é fácil de decorar. Eu sei que depois é difícil de fazer, mas é fácil de decorar a regra. Vocês nunca debitem a informação. Nunca expliquem, nunca façam papel de professores a explicar ao cliente como é que a coisa funciona. Não. Façam perguntas. Ele vai lá chegar sozinho. Se vocês fizerem as perguntas certas. Concorda comigo? Já pensou nesta situação? Para si faz sentido isto? Há várias formas de fazer perguntas. Depois vocês encontram as vossas palavras. Se sentem mais confortáveis. Está bem? Sim, Bruno? Uhum. Queres dizer mais alguma coisa? Não. Não? Ok. Com relação ao que a Gilmara comentou, né? Aqui na nossa cidade também, em Botucatu, a gente lida com muita rejeição dessa questão de exclusividade, né? Até porque não é um assunto tão agradável ao proprietário ouvir. E aí nós trocamos até por uma questão da Remax Chavante, até também ser uma parceira gigantaça nossa lá com o Danilo, a gente copiou deles a questão de gestão centralizada. E aí eu entro explicando por que eu vou utilizar a palavra que você não gosta, né? O interlocutor entre as partes, né? Mas eu não falo dessa forma, mas eu digo a ele que nós estaremos ali sendo um assessor dele, como se fosse um secretário VIP, né? Quem ele tenha a legitimidade de pedir satisfações. Perfeito, exatamente. Exatamente. E aí, é claro que tudo que eu estou falando aqui, e aí eu sou suspeito, viu, Mônica? Que os conteúdos gratuitos que você disponibiliza, se organizados da forma correta, ele cria um baita de um script, né? Para poder trabalhar toda essa questão aí, e agora esses treinamentos assim, validam ainda mais toda a contextualização. E uma forma com que eu comecei a utilizar para poder vencer essa questão dos 6%, né, que aqui a gente utiliza cobram também. 6, né? Vocês cobram 6. Isso. Eu falo para ele que eu não quero 6, eu quero 3, que é onde eu vou me empenhar na parte de promoção do imóvel dele. E aí ele fala, poxa, mas você só vai trabalhar com 3? Eu falo assim, veja bem, são 6% a nível de mercado, só que 3% é para a nossa agência, e os outros 3% é para os meus parceiros, que vão vender o seu imóvel. Por isso que eu preciso trabalhar dessa forma. Só porque está a trabalhar comigo, só porque me escolheu como seu assessor, vai ter a oportunidade de ter o mercado todo a trabalhar para si. Todos os imobiliários desta zona, desta região, vão ter a oportunidade de lhe apresentar o comprador. Diga-me uma desvantagem, Sr. Márcio, em trabalhar comigo dessa forma. Diga-me só uma desvantagem. Mas o que acontece aqui é uma dica para vós, pessoal, mas claro que quanto mais credibilidade vocês tiverem no mercado, mais vão conseguir isso, não é? Porque vai haver clientes que aquilo que vocês disserem é lei para eles. Quando vocês tiverem a credibilidade cá em cima, que é, obviamente, que todos os agentes imobiliários estão neste mundo para ganhar dinheiro, não é? Neste mercado para ganhar dinheiro. Se eles veem 2 imóveis, um é do Márcio e o outro é do Bruno, e são muito semelhantes, e eles não querem mostrar os dois, porque se forem como eu, vou mostrando, não é, aos poucos. Eu vejo que o do Márcio está a 7% e o do Bruno está a 5%. Ou seja, eu com o Bruno vou ganhar 2,5% e com o Márcio vou ganhar 3,5%. E eu tenho mais tendência a escolher aquele que tem o comissionamento mais alto. Logo, a oportunidade de venda é muito maior. E isto é explicado ao proprietário. Como é que funciona este mundo do imobiliário? Porque eu preciso dos meus parceiros, eu tenho que tornar o imóvel apetecível para os meus parceiros. E quantas vezes não há colegas a angariar desta forma? Mas claro que se vocês são rookies, né, a maior parte de vocês são rookies, ainda não têm a credibilidade em alta. Mas aqueles clientes que já são recomendados, em que vocês sentem que podem puxar por este assunto, não percam a oportunidade. Vamos falar aqui nas palavras. Vocês já sabem que para mim as palavras são super importantes na conversação com um cliente.
Tu disseste assim, pelo menos aqui em Portugal não é uma palavra agradável, ok? Disseste assim, o Márcio está a agarrar-se a uma situação. Está a agarrar-se a uma situação, ok? Em vez de dizer está a agarrar-se a essa situação, como é que se diz, Mariana? Como é que eu costumo dizer? Eu entendo aquilo que me está a dizer, no entanto, veja por este lado. É igual. É igual. O sentido é igual. Só que em vez de dizer está a agarrar-se à situação, diz eu entendo, mas... Depois, o que é que eu achei, Mariana? No geral, tenho aqui mais coisas para falar, mas no geral, o que é que eu achei? Tu disseste muita coisa certa, mas foi débito de informação. Tu falaste. Até eu, a certa altura, desliguei, e agora imagina o cliente. Porque tu até dizias assim, o Márcio tentava interromper, a Cláudia não, a Cláudia estava ali quietinha, não é? Porque a Cláudia era fácil contornar, não é? Estava do teu lado. Mas o Márcio tentou interromper, deixa-me só acabar, Márcia, deixa-me só acabar. Não se diz isto a um cliente. O cliente, quando interrompe, nós deixamos o cliente falar. Certo, pessoal? Eu sei que isto é o ego que depois nos prejudica, não é? Como quem diz, se eu estou a falar, ele tem que me respeitar. Claro que sim, mas ele é o cliente. Ele não te está a desrespeitar, ele não tem as mesmas técnicas que tu. E não sabe. Então, quando um cliente interrompe... Eu estava muito contra ele. Tu estavas contra ele, ainda por cima eras amiga da Cláudia, ou seja, não podia haver cenário pior, porque se não fosses amiga da Cláudia já era mau, assim é muito mau, mas aquilo que tu disseste foi tudo verdade, tu explicaste muito bem, só que aqui a questão é que não devemos explicar, quem explica são os professores, ok? Tu aqui vocês têm que fazer o papel de coach, o cliente tem que chegar à conclusão que eu sou a mais-valia para ele, a grande mais-valia para ele neste momento. Sozinho, através das minhas perguntas. Porque se eu disser, Dona Mariana, eu sou a mais-valia, uma grande mais-valia neste momento para a venda do seu imóvel, eu sou a melhor solução, Mariana. Tu não vais acreditar em mim, eu não vou me conectar contigo. Mas se eu começar a fazer perguntas nesse sentido, provavelmente tu no final dizes, não, agora entendi. Fizeste aqui uma coisa muito boa. Okay? Também fizeste coisas boas, Mariana. Além que tu explicaste muito bem. Okay? Aqui a questão é só transformar em perguntas. Aprenda a transformar em perguntas. Isolaste bem aqui a objeção da exclusividade. Porque houve uma certa altura que o Márcio e a Cláudia começaram a falar de preço. Começaram-se a desviar do assunto. Lembram-se, Cláudia? Vocês começaram a falar de valores. Ok? Porque é que um quis um valor e o outro valor. E tu disseste assim. Neste momento estamos a falar sobre este assunto que também é muito importante, que é a exclusividade. Sobre esse assunto falaremos mais tarde, pode ser assim, isolaste muito bem. E é isso que vocês têm que fazer, pessoal. Porque, principalmente clientes que têm este tipo de tensão, e falam muito, e falam por cima um do outro, vêm muitos assuntos à tona. E nós perdemos completamente o controle da conversa. Então chama-se isolar a objeção. Eu entendo, Mariana, aquilo que me está a dizer, mas agora vamos só concluir esta questão da exclusividade. E depois falaremos sobre isso. Posso-lhe pedir que façamos dessa forma? Posso-lhe pedir, Mariana? Ok? Sempre com a colaboração deles. Era diferente se eu dissesse assim, Mariana, esse assunto falamos depois. Agora vamos nos focar na exclusividade. Portanto, estamos aqui a mostrar assuntos, não vamos a lado nenhum. É ou não é? Isso é o que dá vontade de dizer. Mas temos que fazer de uma forma mais inteligente. E depois tem aqui a tal frase, como a dele estava a dizer, qual o plano de serviços que os seus amigos lhe apresentaram? Eu não dizia aos seus amigos, eu diria os meus colegas. Qual o plano de serviço? E aí começavas depois a esmiuçar, já falámos sobre isso. Mariana, eu aqui apetecia-me debater. A sério, se eu estivesse ao pé de ti, estou a brincar, tu disseste uma coisa que é proibido dizer. Nem que fosse a primeiro preço. Nem que estivesse a primeiro preço, que nós sabemos que daqui a uma semana está vendido. Tu disseste assim, em 3 meses, no máximo, consigo vender o seu apartamento. Oh, Mariana, livra-te se depois não conseguires vender, que é muito provável que não consigas. Mesmo que nós, pela nossa sensibilidade, pelo nosso conhecimento de mercado, saibamos que aquele imóvel, às vezes, olhem, eu às vezes estava a angariar um imóvel, eu já sabia que ele estava vendido. Eu tinha a minha lista de clientes que eu sabia, este imóvel é perfeito para aquele casal. Eu tinha essa sensibilidade, é quase garantido. Eu sabia isso, mas nunca usei esse argumento a dizer, tenho um casal que vai adorar, é um casal mesmo com desejo e necessidade de um apartamento como o seu. Olha, estou a imaginar o casal já a comprar o vosso imóvel. Eu, ao fazer isto, eu estou a criar muita expectativa no cliente.
Mónica, mas se é verdade que tens um casal interessado nesse imóvel que estás a angariar, porquê é que não aproveitas isso? Porque eu posso estar a dar um tiro no pé. Eu ligo para aquele casal e ele, entretanto, liga à tarde, entretanto, da parte da manhã, compra um imóvel com outro agente imobiliário. Já nem sequer vai ver. Ligo para aquele casal, vai visitar e não gostou nada, por algum motivo não gostou nada. Eu enganei-me na minha avaliação. E, entretanto, o cliente assinou a exclusividade por causa disso. Por causa desse meu entusiasmo, por causa desse elevar de expectativas que eu lhe provoquei. O que é que vai acontecer? Vou ganhar um inimigo. Vou ganhar. Ai, sermos rookies é tão bom. Não, é bom, que assim estamos a aprender. Olha, nunca dizer ao cliente, às vezes eles perguntam, eles estão tão desesperados que perguntam: Mónica, quanto tempo é que acha que demora a vender o meu imóvel? A única coisa que eu controlo, Dona Mariana, é o meu trabalho. Isso vai ter diariamente, o meu trabalho, a minha dedicação, a minha vontade de ajudar. Agora, o comprador, isso ninguém lhe pode dizer, ninguém. Eu vou fazer todos os possíveis, usar todas as ferramentas que o mercado me disponibiliza para encontrar o comprador o mais rápido possível. Vou incentivar os meus colegas, os meus parceiros de negócio. Isso eu posso lhe garantir, isso depende de mim. Agora, vender o imóvel, isso eu não lhe posso dizer, nem ninguém pode lhe dizer. Okay? Agora, utilizando todas as ferramentas, estando a um preço compatível com o mercado, a única coisa que lhe posso dizer é que existe muito mais probabilidade de ser vendido mais rapidamente, mas é uma questão de probabilidade. Dizer efetivamente que ao fim de 3 meses está vendido, ninguém o poderá dizer. Ninguém que seja sério o poderá dizer. Está bem? Porque às vezes nós no desespero para angariar dizemos estas coisas. Depois... Pus aqui, vou ajudar a Cláudia a arrumar a casa, já falamos. Pessoal, é que aqui, mesmo neste caso, o Márcio já se sentia ali com 2 contra ele. Né? 2 mulheres contra um homem não é fácil, não é? Ainda por cima, ele começa logo a imaginar, vai ajudá-la a arrumar a casa, aquilo vai ser conversa atrás de conversa, vão se tornar ainda mais amigas. Se vão tornar mais amigas, eu estou desgraçado. É isso que ele vai entender, conscientemente ou inconscientemente. Depois... A Mariana diz assim, aqui Mariana, diz assim: Márcio, a Cláudia, coitada, está a passar uma fase difícil, como se fosse a coitadinha. É a última coisa que tu podes passar da Cláudia, que é a coitadinha, que é a frágilzinha. Está a passar uma fase difícil com os meninos, como se ele fosse o mau da fita. Se ele fosse, até pode ser. Mas tu colocaste logo o homem como mau da fita, sem saberes nada. Tu até podes saber da boca da Cláudia, mas sabemos lá se é verdade. Não sabemos, nós não sabemos nada. Às vezes parece que tomamos partidos sem saber do outro lado. Neste caso, então, é perigoso. Porque quando tu começaste a dizer, coitada da Cláudia, com os meninos, sozinha, que está a sofrer, o que é que puseste mais? A trabalhar, esta fase difícil. O Márcio verdadeiro não iria gostar. Um cliente ainda bem que eu até hoje nunca tive um casal em divórcio. Mas vais ter. Em relação à objeção da limpeza que o Márcio colocou, como é que poderíamos ultrapassar? Da limpeza. Primeiro, houve aqui um erro também. Que foi, a Mariana assumiu que o Márcio estava a dizer a verdade. Pois. Assumiu. O Márcio disse que a mulher era uma desarrumada. Ok? E a Mariana assumiu isso. E pode não ser verdade, ou pode ser verdade. E eu isolava essa questão e depois, como a Mariana morava na casa, sozinha com a Mariana, porque ao estar a dar palpites à Mariana para ela ter a casa arrumada, eu estou a humilhá-la perante o Márcio. Faz sentido, Amadeu? Faz. Se fosse a Mariana, se fosse a Cláudia, e a Mariana começasse a dizer como é que eu deveria ter a casa e as vantagens de ter a casa limpa e arrumada à frente do Márcio, eu sentiria-me humilhada. Ok? Agora, o que é que faria? Eu peguei pesado, Mônica, nisso? O quê? Eu peguei pesado com a Cláudia em relação aí foste um bocadinho baixo, foste. Ou seja, é mãe dos teus filhos. É mãe dos teus filhos. Foi ligado o relacionamento exclusivo. Não, mas olha, ela também pegou baixo também. Pegou. Sim, claro que sim. A Mariana... Mas sabe que é uma coisa que acontece muito, e é uma dificuldade do corretor. Eu, por exemplo, entrego um roteiro de organização do imóvel.
E chega lá, o danado não fez nem metade que tinha que fazer, né? Completamente. Então, é por isso que me veio à cabeça, por exemplo, como que vai fazer um trabalho com uma pessoa desorganizada? Mas o que eu faria neste caso concreto, como o Amadeu perguntou, primeiro, eu desvalorizava aquilo que o Márcio disse, ok? Porque senão, ao estar a valorizar o Márcio, estou a ir contra a Cláudia. Se eu tenho a Cláudia do meu lado, é falta de inteligência de repente ter a Cláudia, né, do outro lado. Eu quero mantê-la do meu lado. Então, o que eu diria é, muito bem, depois eu e a Cláudia vamos falar sobre isso, sobre como preparar, não é arrumar, como preparar o imóvel, até vou dar aqui umas dicas de onde estejam, vai correr bem, está bem, Márcio? Isso depois nós, já que é a Cláudia que mora lá, depois nós tratamos. E mudava de assunto. Rapidamente. Ok, rapidamente. E depois com a Cláudia, sendo amiga ou não sendo amiga, dá-me igual, é que eu iria conversar com ela a dizer, Cláudia, preciso da sua ajuda. Eu sei que é difícil o nosso dia-a-dia. Eu também sou mãe. Quando eu digo eu também sou mãe, eu dizia muitas vezes isso nessas pessoas desarrumadas. Eu também ando sempre a correr, eu também ando sempre a lutar contra o tempo. Eu entendo perfeitamente isso que todos nós passamos. Agora, quem tem um imóvel à venda tem que fazer um sacrifício extra. Bom, e então eu explicava à Cláudia que o problema não é dela. Entendem isto? Não é o problema é dela. O problema é os compradores que são demasiado exigentes. Percebem isso? Tem que ser, pessoal. Os compradores compram aquilo que visualmente é agradável. Não é por acaso, Cláudia, que os imóveis, aqueles chamados apartamentos modelo ou as moradias modelo, que são decoradas por decoradores, enfim, ou por pessoas que trabalham com homestaging, são vendidos muito mais rapidamente. Portanto, eu iria lhe pedir um esforço extra. Posso contar com a sua colaboração? Eu aviso-a sempre 24 horas de antecedência, era o que eu fazia. Com algumas exceções, que às vezes havia exceções e eu falava com os proprietários, mas a combinação que eu tinha com os meus proprietários era avisar das visitas pelo menos com 24 horas de antecedência, para eles terem tempo, não é, de coordenar as coisas. Eu aviso-a sempre, Cláudia. E a Cláudia tem tempo, então, para preparar, não digam a palavra arrumar, porque arrumar quer dizer que ela é desarrumada. Percebem? Para preparar o imóvel para os compradores visitarem. Posso-lhe pedir essa colaboração? Pronto. Sim? E não vão especificar. Portanto, vocês já sabem como é que é a casa e já sabem onde é que é a desarrumação. Para ver se ela faz isso sozinha. Se por acaso vocês vão fazer uma primeira visita e a casa está completamente desarrumada na mesma, como é que eu soluciono isto? Acham que eu vou ficar assim? Eu que angariei em exclusivo, que tenho um plano de marketing para cumprir, que tenho que fazer visitas, tenho que mostrar trabalho, vocês acham que eu vou deixar as coisas assim? Olha, afinal ela é mesmo desarrumada, olha, o que é que eu posso fazer? Não, eu não desisto logo. Cláudia, preciso falar consigo. Eu sei que não é uma conversa agradável, mas eu tinha-lhe pedido a sua colaboração e queria mesmo lhe pedir a sua colaboração, porque quando os clientes entraram, eu percebi, eu tenho essa sensibilidade para perceber os sinais dos clientes compradores. Eu percebi que o primeiro impacto não foi positivo. Porque estava, por exemplo, se me permite, muita roupa em cima do sofá, estava, digam lá outra coisa, as cadeiras todas desalinhadas, umas para aqui, outras para lá, ou seja, não havia nenhuma harmonia estética. E eu queria lhe pedir, Cláudia, e depois aí tenho que especificar, as cadeiras no seu lugar, os sofás sem nada por cima dos sofás, guarde tudo nos armários, tudo. O imóvel o mais clean possível, que não distraia os compradores, que não façam os compradores criticar aquilo que nem sequer é relativamente à venda da casa, mas que eles criticam. E se criticam, eles não vão comprar. Portanto, eu queria lhe pedir essa atenção. Posso contar consigo? E a Cláudia diz, ai, Mónica, tem razão, desculpa, é que eu sabia, a Mónica já tinha falado comigo, mas eu não tive tempo. Pronto, ok. Vai a terceira vez. E a Cláudia continua igual. Acontece ou não acontece? Comigo aconteceu. Então, o que é que eu percebi? Que aqui com a Cláudia eu não vou ter nada. Não é? Mas eu também não quero deixar de ter a casa. Eu estou a ter visitas, não é? Não vou deixar. Sei que vai ser mais difícil. Mas não vou cancelar por causa disso. Bom, então qual era a minha estratégia? Chama-se antecipar a objeção. Já que eu não fui pela Cláudia, vou pelos compradores.
Então, quando eu recebo os compradores, eu explico que, olha, peço imensa desculpa porque a casa pode não estar nas melhores condições, e a proprietária também pediu imensa desculpa porque é uma pessoa super ocupada e não tem tempo de preparar o imóvel como ela gostaria, mas o que interessa é que os senhores olhem para o imóvel como o imóvel e não pela decoração ou pela arrumação ou falta dela. Era isso que lhe ia pedir, que tivessem um olhar técnico, um olhar clínico sobre o imóvel. Posso-vos pedir isso? Porque realmente pode não estar nas melhores condições. Está bem, isto é difícil realmente, ter a casa sempre arrumada é difícil, diz o comprador. É difícil e tal. Pronto, entramos na casa, sabem o que é que acontecia muitas vezes? Eles entravam e diziam assim, Mónica também exagerou, a casa não está assim desarrumada. Ou seja, estão a ver o que é que eu fiz? A expectativa deles é que a casa tivesse um caos. E chegaram lá e afinal não era tanto, ou seja, o choque não foi tão grande. Aliás, provavelmente nem foi choque nenhum, eu estava a contar com outra coisa. Então chama-se antecipar a objeção. Eu não consegui pelo lado da proprietária, então vou pelo lado dos compradores. Tá? Sim, Amadeu, respondi-te? Ok. Sim. Estava a ver aqui. Pois aqui, parece que as duas estão contra o Márcio. Chegou uma altura que eu tive pena dele. Mesmo ele não se tendo portado bem com a Cláudia, tive mesmo pena dele. Duas coisas, só para terminar então. Primeiro, exclusividade é preciso tempo, pessoal. Nós não podemos, só porque queremos aquela angariação, ou pelo menos não deve ser prática. Entendo que possa ser pontual, mas ser a prática comum eu não concordo. Fazer exclusividades a 2 e 3 meses. Isso não é nada. Isso é um falso aberto. Nós temos que ter tempo para a exclusividade. Porque nós, quando começamos a fazer promoção do imóvel, o retorno da promoção não é imediato, muitas vezes. E nós temos que ter tempo de colher os frutos daquilo que andamos a plantar em relação à distribuição de publicidade e de todo o trabalho que estamos a ter. É muito inglório para nós, que começamos a fazer a cumprir com o plano de marketing e depois, quando ele normalmente começa a dar resultado, já está o contrato quase a acabar. Eu não faria, eu nunca fiz nenhum, mesmo com a empresa a permitir isso, em algumas situações. Eu nunca fiz com menos de 6 meses, nunca. Ok? Depois, houve aqui, não sei se vocês repararam, houve aqui uma altura que o Márcio disse assim, mas como é que eu sei também, disse à Cláudia, como é que eu sei também que ela vai fazer isso? Que ela vai fazer essas coisas todas? Quando a Mariana começou a dizer o que é que iria fazer para encontrar o comprador. O que é que vocês acham que a Mariana poderia ter dito em relação a isso? Ou seja, o Márcio comentou com a futura ex-mulher, né, com a Cláudia, de que como é que eu sei? Os meus não estão a fazer nada, já percebi que os meus amigos não estão a fazer nada, mas como é que eu sei também que ela vai fazer? Foi isso que ele disse, por outras palavras, mas foi isso que ele disse. Neste caso, como é que a Mariana se defende aqui? O que é que nós podemos utilizar aqui, pessoal? Já falei nisto. Garantia dos nossos serviços. Mas como é que tu garantes? Através de com o plano de marketing, com o estudo de mercado, Mais do que isso. Mais? Ok. Isso estás a apresentar, entende, Amadeu? Fazendo-lhe o ponto de situação semanalmente ou quinzenalmente. Mas está bem, mas quem é que te garante? Quem é que garante à Cláudia que vais fazer? Tu podes dizer, mas eu vou fazer isso todas as semanas, vou fazer o ponto de situação todas as semanas, mas quem é que garante que vais mesmo fazer? Se eu não cumprir, posso rescindir o contrato. Pronto, é isso, Amadeu. É que chama-se a carta de compromisso. Vocês têm que ter uma carta já pré-feita, ok? Para quando precisarem de a usar, não é usar de uma forma facilitista. Agora vou usar para todos. Não. Tem que ser uma carta usada com contenção. Porque é uma carta que dá o poder todo ao outro lado. Dá o poder todo, neste caso, o poder todo ao Márcio e à Cláudia. Em que, se eles estiverem de má fé, basta a Mariana se atrasar numa coisinha qualquer que deveria ter feito, a distribuição de uma publicidade qualquer. Se eles tiverem má fé, se eles tiverem um comprador por trás, eles vão aproveitar isso para rescindir o contrato por justa causa. Porque eu dei-lhe poder para isso. Ou seja, eles não facilitam em nada se tiverem má fé. Okay? Mas é uma forma de garantia do nosso trabalho, não é? Exatamente. Eu dizia assim,
Porque muitas vezes os consultores dizem, Mónica, mas eu digo aos clientes que nós não trabalhamos todos de forma igual, que somos todos profissionais diferentes e que vai ter a oportunidade de ver que eu realmente trabalho diferente. Pessoal, isto não é nada. Qual é a garantia? É o senhor proprietário, eu dou-lhe a minha garantia, dou-lhe a palavra, mas qual a palavra? Ele não te conhece. Ele não te conhece. Portanto, estar aqui a dar a palavra, o senhor tem que confiar em mim, porque eu sou reconhecida no mercado, porque não sei o quê, para ele dá igual. É conversa de vendedor. Agora, quando nós passamos à prática, em que eu tenho o compromisso, né, a carta de compromisso, senhor proprietário, percebi perfeitamente aquilo que me disse, no seu lugar, talvez eu pensasse da mesma forma, claro que sim, o senhor não me conhece, tem toda a legitimidade de estar com essa falta de segurança em relação a mim, toda. Agora, para que isso não aconteça, para que o senhor se sinta confortável a trabalhar comigo, eu quero que se sinta confortável a trabalhar comigo, eu proponho o seguinte, tudo aquilo que eu acabei de dizer que vou fazer em termos de práticas, as ferramentas utilizadas e também a nível cronológico, quando é que vou fazer, vai ficar tudo escrito, numa carta de compromisso, em que vai ser assinado por mim, pelo meu broker, portanto o responsável da minha agência, e pelo senhor. Ou seja, o senhor vai ter todo o poder nas suas mãos. Se eu não fizer um item que seja, o senhor tem liberdade para rescindir quando entender. Eu quero que o senhor trabalhe comigo com gosto, não por obrigação de um contrato. E esta carta de compromisso dá-lhe todo o poder para rescindir comigo se o senhor assim entender e tiver razões para isso. Desta forma, sente-se mais confortável em começarmos a trabalhar juntos? E esperas pela resposta. Se ele disser que não, então aí já não é com medo, é ele próprio não quer e começa a usar o medo, mas eu tenho medo que não faça, porque ouvi dizer que há agentes imobiliários que pedem o exclusivo e depois não fazem nada, começa aí a divagar, não é? Afinal ele é que não quer e está a dar essa desculpa. Porque, e se ele disser, mas mesmo assim eu não quero, eu posso lhe perguntar porquê. Já percebi que não quero, mas só para eu ficar esclarecida, posso lhe perguntar porquê. Ficam todos baralhados. Ficam todos atrapalhados, está bem? Acho que disse tudo. E já foi muita coisa, não é, Mariana? Pessoal, alguém quer dizer mais alguma coisa à Mariana? Não? Mariana, como é que tu te sentiste, querida? Liga lá o microfone. É assim, senti-me nervosa, não é? Porque... Não, sentiste agora depois. Estava lá em não. Senti que há muita coisa a melhorar, há muita coisa a ter em atenção. Isso... Quem foi a pessoa que mais aprendeu aqui hoje? Principalmente a questão das perguntas. Não é isso, mas quem foi a pessoa, de todos nós, quem foi a pessoa que mais aprendeu aqui hoje? Fui eu. Todos aprendemos. Tu foste uma cobaia para que todos os outros colegas aprendessem a não fazer uma série de coisas erradas. É ou não é, pessoal? Com toda a humildade. É assim. Foste uma cobaia, portanto, mais uma vez agradeço realmente a tua generosidade, porque não é fácil. Pessoal, a Mariana foi o espelho de muitos de nós no dia-a-dia, que às vezes fazemos estas coisas inconscientemente. Achar que estamos a dar o nosso melhor e muitas vezes não estamos. Nós achamos que estamos a dar o nosso melhor, mas não estamos. Porquê? Porque não temos esta consciência do que realmente é certo ou errado. Ou porque não vamos às formações, ou porque vamos às formações mas a cabeça está no outro lado, às vezes acontece, não é, pessoal? Quando a nossa vida às vezes anda assim um bocado desorientada, estamos nas formações mas não ouvimos nada do que o formador diz. Pode acontecer, ok? Ou porque eu própria não tenho consciência daquilo que está certo ou que está errado, mas também não quero saber. Uma série de situações, não interessa. O que interessa é que esta aula tenha ajudado a identificar práticas incorretas, práticas que não te ajudam nada a ganhar dinheiro neste negócio, bem pelo contrário, ok? E eu tenho a certeza que cada um de vós identificou uma ou duas situações que também fazem, ou então pelo menos que julgavam que era assim que se fazia, ou que esta forma de fazer era o acertado, e que não é. Está bem? O que é que vocês acham, já que temos 10 minutos, de fazer aquilo que tínhamos falado no início e que se tivéssemos tempo faríamos? Queres fazer, Mariana? Fica ao teu critério. Não importa. A Mariana, a Cláudia e o Márcio, mas agora a Mariana já sabe o que fazer e o que não fazer. Ok? E depois não vais ter críticas, tá, Mariana? Não vais ter críticas, já não há tempo. É só para tu estás nesta vibe. Mas depois não podes mandar as críticas. Está bem, mas é em privado. Mas estamos nesta vibe. Tenta transformar tudo aquilo que disseste lindamente, mas em perguntas, tá? Bora lá!
bora lá. Márcio, começa tu a dizer que não queres exclusivo, não sei o quê. Começa lá. Bom, vamos lá então, Cláudia. Como eu disse para você, esse negócio de exclusividade não vai rolar aqui no nosso imóvel, tá bom? Senhor Márcio, diga-me só uma coisa. Márcio, pois diga-me não. só uma coisa. Qual é a razão porque o senhor não quer a exclusividade? Porque eu não quero ficar preso com a venda de um imóvel somente com um corretor. Eu quero que ele fique aberto para que outros corretores, tenham amigos no ramo, possam também trabalhá-lo. Concordo que me vaza. Não, mas vais bem, concordo, tenta sempre concordar com ele em alguma coisa. Sim, ok. Concordo que o Márcio pense que não vai ter... Eu concordo, Mariana, diz aceito. Há uma palavra que também funciona muito bem, pessoal. Aceito aquilo que me está a dizer, no entanto... Sim. Aceito o que me está a dizer, mas no entanto, se calhar talvez o Márcio não tenha conhecimento de como se utiliza o exclusivo. O Márcio tem? Como é que tudo o que poderemos fazer num exclusivo? Não, o que eu acho é que eu vou ficar na sua mão. Isso eu não quero. É assim, eu no exclusivo, eu vou-lhe explicar um bocadinho como é que o exclusivo funciona. O exclusivo faz com que o Márcio Estou mais nervosa que a Não, querida, não, mas está aí bem, não está, pessoal? Estava ali a fazer já perguntas. Tenta não ir já à explicação. Quando o Márcio diz assim, ele estava a dizer, não quero ficar na sua mão. Ficar na sua mão. Eu normalmente, quando eles falam assim, desta forma um bocado rude, eu devolvo com pergunta. Na minha mão, como assim, Márcio? Não entendi, desculpe. Ok. E ele tem que explicar. O segredo são sempre as perguntas. Exato. Sim, mas tens que treinar as perguntas, vocês têm que treinar as perguntas de forma a que o cliente não entenda que aquilo é um inquérito. É uma conversa. Claro. Também existe uma altura em que também falas, ok? Aqui nós tivemos 10 minutos para fazer isto, não é? Obviamente que numa conversa de 1 hora, 2 horas, vai haver alturas em que falas. O que eu vos peço, pessoal, é que não falem seguido durante muito tempo. Às vezes, imaginem que vocês têm um raciocínio que vocês precisam de explicar ao proprietário aquilo que estão a querer dizer. Há uma altura em que vocês sentem que já estão a falar demais e têm que ter essa sensibilidade. E param e dizem assim, até agora estou-me a fazer entender, até agora. Fiz-me entender? Estou a passar o meu raciocínio? Estou a conseguir passar o meu raciocínio? Então, continuando, aquilo que eu estava a dizer e continuas, mas pelo menos já quebraste. Porque quando nós debitamos a informação, não entra nada. Fica tudo muito vago. Mas vá lá, continua. Então, Márcio, não percebi. O que é que o Márcio quer dizer para eu ficar na minha mão? Bom, eu acho que vou ficar aí só com você e eu não tenho mais controle da situação para poder oferecer, inclusive, para outras pessoas que queiram comprar o nosso imóvel. É assim, Márcio, o que eu vou fazer Há quanto tempo é que tem a casa à venda? Desculpa, Mariana, estar a interromper, mas sim, há quanto tempo é que tem a casa à venda? Pergunta lá. Há quanto tempo é que vocês têm a casa à venda, Márcio? A Cláudia começou com essa ideia já tem uns 6 meses. Por que é que acha que ainda não conseguiu vender? Porque é que ainda não conseguiu vender? Não é porque não consegui vender, é porque é que acha, é diferente. Sim, porque é que acha que ainda não conseguiu vender? Eu acho que quando os clientes vão visitar o imóvel está desarrumado. E aí... Muito bom. O problema é a desarrumação da Cláudia. Eu acho que sim. Grande lata. E então, Mariana, como é que tu te safas aqui? É assim, Márcio. Vamos... Ai, que... Olha, mas claro, é assim, nós estamos a rir, mas situações ridículas destas vão nos acontecer. Claro. E vamos imaginar que era mesmo assim, Mariana. E eu diria assim, desculpe, Márcio, não entendi. Não vende por o imóvel estar desarrumado? É isso? E ele depois vai começar a falar sobre a Cláudia e da desarrumação da Cláudia. A minha opinião, se me permite, enquanto profissional, é que um imóvel mais arrumado pode-se vender mais rapidamente, mas um imóvel desarrumado não impede de todo a venda.
O cliente, quando olha para o imóvel, e nós profissionais, pelo menos eu, ajudo os clientes a visualizarem o imóvel de uma forma técnica, não é? As vantagens, as mais-valias do imóvel, as áreas, a estrutura, porque arrumado ou sem ser arrumado é só uma questão de primeiro impacto. Agora, não condiciona de todo o cliente querer comprar ou não querer comprar. Concorda comigo? Sempre concorda comigo, senão parece que eu estou a dar uma lição. Se eu não disser concorda comigo, ou algo do género, ou faz sentido, o Márcio vai achar que eu lhe estou a dar uma lição. Isso nunca pode acontecer. Tá, Mariana? Avança. Mais 5 minutos. Concorda comigo, Márcio? Ele já falou. Já falou? Sim. Não, eu até concordo que pode ser, sim, uma questão de primeiro impacto, mas o que você... Eu vou falar agora bem da verdade, né? Eu não teria mais argumentação, que já me quebrou as pernas. Mas então, o que você sugere? O que você sugere, então, de fazer diferente que os outros colegas não fizeram? Eu começo pela questão da divulgação e da dedicação que eu vou ter ao imóvel. Porque assim, eu compreendo que os meus colegas também possam não ter tido uma grande dedicação na publicidade ou no plano de marketing que terá sido feito pelos meus colegas, não sei se lhe foi apresentado algum. O que é um plano de marketing, Mariana? O plano de marketing é todo eu fazer-lhe um plano de marketing, eu vou descrever todas as ações que eu vou ter sobre o seu imóvel. Ou seja, eu vou fazer de uma forma... Específica, Mariana diz, por exemplo, na prática, Márcio, todas as semanas eu irei fazer uma atividade publicitária diferente e irei partilhar consigo essa publicidade e qual o retorno dessa publicidade. O que é que lhe parece disto, por exemplo? Algum colega já o fez? Ok? E deixa o Márcio responder. Ele vai dizer não. Muito bem. Outra coisa que eu faço é relatórios de acompanhamento. Nós vamos falando todas as semanas eu vou partilhando consigo. Enquanto o imóvel não for vendido, a cada 45 dias vamos ter que ter uma reunião presencial, os dois, para analisarmos os números todos. Todo o tipo de publicidade, todo o tipo de retorno, as visitas, as opiniões, para os dois em conjunto, neste caso eram os 3, tá, pessoal? Para os 3, em conjunto, tomemos uma decisão sempre bem da venda do imóvel. Isso tem sido feito, Márcio, esse acompanhamento, esse interesse em resolver a situação. O senhor, independentemente de serem amigos, não é? Estamos aqui a falar da parte profissional, podem ser excelentes amigos, obviamente, e também podem ser excelentes profissionais, mas neste caso, o que têm feito tem estado à altura daquilo que esperava, independentemente de serem amigos. E tu respondias, pois, se calhar não. Passado 6 meses, na sua opinião, é ou não é hora de decidir trabalhar com alguém com uma máquina de captação de compradores como eu tenho, mais a minha agência, partindo do princípio que já apresentei uma série de coisas, tá, Mariana? Partindo do princípio que já apresentei o plano de marketing. Que tenho uma vontade genuína de vender o seu imóvel não é mais um imóvel. Isso acontece quando trabalhamos no sistema aberto, é mais um imóvel. Os imóveis ajudam a vender outros imóveis. Neste caso não, vai ser o seu imóvel. Enquanto não vender o seu imóvel eu não vou descansar. Concorda comigo que é de uma pessoa assim, de um profissional assim que o senhor precisa? Deixa eu responder. Mariana, diz mais uma coisa ou outra para... Não estou conseguindo, Mónica. Não, estás a bloquear. Não, mas pergunta daquilo dos serviços que é importante, que foi o que a Amadeu há bocado disse. Essa pergunta dos serviços, treina fazer essa pergunta porque é muito importante, porque é aqui a fragilidade dos que trabalham em aberto está aqui. E é por aqui que tu vais te enaltecer. Portanto, pergunta ao Márcio qual foi o plano de serviços apresentado. Pergunta, treina isso. Márcio, diga-me uma coisa, qual foi o plano de serviços apresentado pelos meus colegas? Ninguém apresentou, Mariana. Pronto, não é assim. Vamos não tens que mostrar aquele ar de espantada, Mariana. Tens que mostrar. Não é prontos, é. Mas como assim? Qual foi? Não é, também não é assim, Amadeu, também não exagero.
Também eu fez assim um arregalar de olhos. Não, tipo, mas como assim? Como assim, Márcio? O estudo de mercado, qual foi o valor que lhe apresentaram no estudo de mercado? Ou seja, estás a assumir que eles fizeram um estudo de mercado. E ele, o que é que ele vai dizer, o Márcio? Não apresentaram um estudo de mercado. Bom, não apresentaram, e eu peguei pela média também, e eles avaliaram pela média, e acredito ser esse o melhor valor a ser praticado, já que todos estão praticando assim. Mas o que é que lhe garante que esse valor o que é que garante ao Márcio que esse valor é o acertado para o seu imóvel? Se não houve esse estudo de mercado. O vizinho do lado falou, vendeu recentemente o imóvel na média desse preço, e é um apartamento similar ao meu. Então por que é que acha que em 6 meses ainda não conseguiu vender? Então, qual é a razão que eu... Então, por que acha que em 6 meses ainda não conseguiu vender? Eu acredito que é a crise aqui no Brasil, viu? Aqui está difícil. Pronto. Então, já não é o problema da desarrumação. Já não é a Cláudia desarrumada, é a... Bem, pessoal, olha, mais uma salva de palmas para a Mariana. Está bem, para o Márcio, para a Cláudia. Também ajudaram muito. E a verdade sempre parece, viu? Que era comigo o negócio? Não, a culpa é do Brasil. E eu não esqueci, sexta-feira, Mariana, estou te esperando para nós ir para casa. Para limpar a casa. Olhem, pessoal, é assim, isto que nós fizemos hoje foi uma das coisas, aliás, foi uma das coisas que realmente foi importante para a minha evolução enquanto profissional, o treino. Porque uma coisa é quando nós estamos nas formações em que só nos entra teoria, mas depois o treino é que faz com que exista a fluidez de discurso. Eu tenho a certeza absoluta que a Mariana, na próxima, se valorizou isso, que acredito que tenha valorizado aquilo que se passou hoje, que na próxima angariação, quando isto acontecer, ou algo do género, às vezes nem é isto, é algo do género, ela vai estar mais preparada para enfrentar as objeções, seja esta, seja outra, porque as técnicas são sempre as mesmas. Perguntas, 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 empatia, perguntas. Ok? O que é que eu... Agora vocês podem dizer assim, mas na minha agência... Isso não se faz, pessoal, na minha agência também não se fazia, não havia prática de fazer teatros de vendas, ok? Então, vocês têm que ser autónomos, por isso é que são empresários, vocês têm que aproveitar o melhor que as vossas agências e a vossa marca vos dá, mas depois vocês próprios é que têm que encontrar estratégias para melhorarem individualmente, sem estar à espera de... Então o que é que eu fazia? Como na minha agência não havia essa prática, não é? E cada broker tem a sua estratégia, eu adorava os meus brokers, mas a estratégia deles não passava por aí. O que é que eu fazia? Pegava em 2 ou 3 colegas, que eram sempre as mesmas, porque éramos nós que gostávamos de fazer isso, fechávamos na sala de reuniões da agência e ficávamos ali 1 hora a fazer isto. A rodar. Agora sou eu que faço da angariadora, não é? Sou eu que faço Mariana, depois é a outra, e de uma forma descontraída, a rir, tratarmos de rir com estas coisas, aprendíamos imenso. Quando eu chegava aos clientes, claro que a fluidez de discurso é outra, e fluidez de discurso é igual a passagem de confiança ao proprietário. Tu não consegues passar confiança ao proprietário se não fores fluido no discurso. Não consegues. Ok? Então, nós temos que aprender a contornar todas as objeções que vocês têm que escrever. Escrevam num papel. Já vos disse que eu tinha sempre os meus cadernos. Tenho cadernos em todo lado. Eu escrevia as objeções dos clientes, mas escrevia, porque ao escrever, tu memorizas de outra forma. Escrevia, mesmo como na primária, escrevia a objeção a vermelho, vejam só o pormenor, escrevia a objeção a vermelho, e depois, em baixo, escrevia umas 5 vezes a solução da objeção, que é para ficar interiorizado. Porque ao escrever fica muito interiorizado. Vocês nunca vos aconteceu vocês irem a uma formação, escreverem muito, e quando pegam nessa formação, nesse caderno onde escreveram, vocês estão a ler e parece que estão a ter outra formação, mesmo sem ter. Era como acontecia, eu como escrevia muito aquilo que os meus formadores ensinavam, quando eu estava mais em baixo ou precisava de estar mais elucidada numa objeção que eu sabia que ia ter com aquele cliente, lá ia eu buscar o meu dossiê, estava lá, a formação toda, tudo escrito, que eu tinha tudo escrito, tanto nas folhas da formação, como depois folhas mesmo que eu punha lá. Ou seja, aquilo era um manual riquíssimo. E eu ia e estudava, e até a voz do formador eu ouvia. Parecia que ouvia a voz dele, estão a ver? Sabia exatamente quais as expressões que ele teve ao dizer aquilo. Ou seja, ficava muito mais preparada e fazia isso
minutos, ou 1 hora ou 2 horas antes de ir para aquele cliente que eu sabia que me iria colocar aqui alguma objeção difícil. Portanto, treino. Quando eu digo treino, é isto, pessoal. Só há 2 formas de treinar. Ou na rua com clientes, que é o melhor, mas enquanto vocês não têm um número massivo de clientes para estarem sempre a treinar, têm que treinar em sala. Não têm colegas na agência que gostem de fazer isso. Em casa, com os filhos, façam uma brincadeira, com o marido, com a mulher. Não têm filhos, nem marido, nem mulher, sozinhos para o espelho, tipo maluquinhos. Funciona também. Essa eu vou fazer. Funciona. Eu chamava o teatro de vendas mental. Eu fazia muito isso, chamava o teatro de vendas mental. Eu tinha em casa e tinha as colegas, mas às vezes ia no carro, okay, em direção àquele cliente que eu sabia que ia ter ali um grande problema em relação ao preço ou em relação à exclusividade, porque tinha percebido na primeira visita, por exemplo, e então eu ia pensar, às vezes até falava, se calhar, então, às vezes nós quando estamos a pensar falamos inconscientemente, mas ia a pensar em todos os cenários que ele me poderia colocar e como é que eu responderia ou iria responder. Ali, mas mentalmente. Chama-se treinar. É chato treinar. O Cristiano Ronaldo ganha bilhões e treina todos os dias a mesma coisa. É bater bolas contra a baliza, pumba, todos os dias. Todos os dias a mesma coisa há anos, para ganhar bilhões. E nós queixamos-nos de que temos que treinar. Olha, então se fosse bilhões, aí já treinavam? Se fossem bilhões? Pois é, vejam esse exemplo, do Cristiano ou de outros qualquer, mas eles fazem todos os dias as mesmas práticas, que deve ser uma chatice. Para mim, deve ser uma chatice, sempre todos os dias ali a fazer a mesma coisa. Para atingirem os objetivos, para quê? Para depois brilharem onde? No campo. Onde é que é o nosso campo? É com o cliente. Treinamos todos os dias para quando chegar ao pé do cliente, brilharmos, trazermos a angariação. Sim? Pessoal, obrigada mais uma vez pela vossa preciosa participação. Espero que repliquem. Obrigada, Mónica. Obrigada. Tchau. Beijinhos. Fiquem bem. Beijinhos. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada.